Olá, estou aqui, professora Keila, para mais uma aula de biologia. Nosso tema é histologia, que é o estudo dos tecidos, e o conteúdo desta aula é tecido nervoso. Também nós vamos observar a organização celular do tecido nervoso, características e funções. O objetivo é identificar os tipos de tecido nervoso, o tipo de células nervosas, na verdade, e as características e funções. Vamos lá? Então, vamos a algumas características, a apresentação do tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é um tecido de comunicação rápida, capaz de receber, interpretar e responder estímulo. Essa é a principal atribuição do tecido nervoso. As células do tecido nervoso são altamente especializadas, é uma característica bem específica, no processamento de informações, que é para responder aos estímulos. Os neurônios, eles transmitem os impulsos nervosos e as células da glia atuam junto a eles. Então, a nossa principal transmissão dos impulsos nervosos ocorre através dos neurônios e ainda tem essas células da glia, que nós vamos ver mais na frente, que atuam junto com os neurônios. Então, olha só, aqui a gente pode observar uma imagem de uma conexão de um neurônio com o outro. Isso é como se fosse um fio carregando a eletricidade, que são os impulsos nervosos. Então, ele é a comunicação de um em um, vai passando a informação. Aí, no sistema nervoso, que é no cérebro, ocorre a interpretação e a resposta vem também pela mesma comunicação, pela mesma rede de comunicação que são os neurônios. A função do tecido nervoso. A função do tecido nervoso é fazer a comunicação entre os órgãos do corpo e o meio externo, certo? Tudo acontece de forma muito rápida, então às vezes a gente pensa que não é uma coisa do sistema nervoso pela rapidez, mas o sistema nervoso tem essa característica, o tecido nervoso tem essa característica. Através dos neurônios, o sistema nervoso recebe estímulos, decodifica as mensagens e elabora a resposta. Então, os neurônios vão levar para o sistema nervoso essa mensagem que vai decodificar e vai elaborar as respostas e o neurônio traz de volta essa informação. Por exemplo, o frio é um estímulo externo, recebido pelos receptores da pele, que são transmitidos por neurônios sensitivos e interpretados no sistema nervoso central. Então, primeiro tem os receptores da pele, que vai passar essa informação para os neurônios sensitivos, que está relacionado às sensações, Esses neurônios vão levar a informação lá no sistema nervoso central, que vai interpretar, certo? Aqui vamos observar agora as células nervosas. O tecido nervoso, ele pode ser dividido, as células do tecido nervoso podem ser de dois tipos, neurônios e células gliais, ou células da glia. Quando a gente fala em sistema nervoso, tecido nervoso, a gente só foca geralmente nos neurônios, que são as principais células do tecido nervoso, mas também tem essas células gliais ou células da glia. Aqui na imagem direita, essa daqui, nós temos células, neurônios. Olha só, esse daqui todo é um neurônio, deixa eu circular ele aqui. Todo é um neurônio que está conectado com outro neurônio, que está conectado com outro neurônio, assim sucessivamente. Então, esses daqui são os neurônios. E aqui, menor, a gente tem as células glias ou células da glia. Elas são essas células aqui ramificadas, olha, menores. A gente tem neurônios maiores aqui. Esse daqui é um neurônio e esse daqui é outro neurônio, esse amarelo. E essas células aqui, verde, azul e marrom, são as células glia, microglia, astrócitos, são as células auxiliares dos neurônios. Agora vamos analisar o neurônio, as características dele. Os neurônios, eles transmitem informações através de mediadores químicos, os neurotransmissores de impulsos elétricos, que são os mediadores químicos. E podemos identificar 3 regiões em cada
3 regiões na maioria dos neurônios, né? 3 partes são que faz parte da estrutura básica do neurônio. O corpo celular, nele está localizado o núcleo e as organelas, por exemplo, mitocôndrias. Então, esse corpo celular é como o citoplasma da célula, tá? Tem o axônio, que é um prolongamento longo do corpo celular, geralmente único e de espessura constante. Olha só, esse daqui, ó, que sai, aqui é o corpo celular, e esse grandão aqui é o axônio. E geralmente ele é de espessura única, ele é envolvido por macroglia dos 2 tipos, que são aquelas células pequenininhas que auxiliam os neurônios. Tem oligodendrócitos e células de Schwann. E aí tem o terceiro componente do neurônio, que são os dendritos, que são prolongamentos curtos do corpo celular, com muitas ramificações que se afinam nas pontas. Então, esses aqui são os dendritos, ó. O corpo celular, onde tem o núcleo citoplasma, o axônio, que é esse grandão aqui, e os dendritos, é esses pequenininhos aqui. Todos os dois, tanto os dendritos quanto os axônios, eles partem do corpo celular, que é do citoplasma da célula, certo? Aqui embaixo, ó, a gente tem os dendritos, que são esses pequenos, o axônio, esse grandão aqui representado de amarelo, e a gente pode observar aqui, ó, bainha de mielina, célula de Schwann, que são as células da microglia, que ficam aqui anexas aos neurônios. Nós vamos ver mais na frente. Aqui, os neurônios, eles podem ser de vários tipos, classificados da seguinte maneira. Os neurônios não são todos iguais, eles têm formatos e tamanhos diferentes. Segundo a forma, os neurônios, eles são multipolares, bipolares ou unipolares. E segundo a função, eles são sensitivos, motores ou integradores. Então, depende da função deles, eles podem ser classificados e também depende da estrutura. Vamos observar. Os neurônios multipolares. Eles são, ó, neurônio motor, aqui tem um neurônio piramidal e células Purkinje. Esses neurônios, olha, eles têm a diferença nos dendritos, na forma de ramificação. Olha a ramificação desse daqui, parece que tem várias árvorezinhas, e esse daqui. Então, tem diferença. Neurônios bipolares, eles é como se tivessem as duas extremidades parecidas. Neurônios unipolares, né? Eles têm, é como se tivesse 2 axônios. Ó, tem 2 axônios e ele fica no meio, o centro celular fica no meio. Neurônio sem axônio, esse daqui só tem dendritos. Então, dependendo do formato do neurônio, ele pode apresentar essas variações. Aqui, ó, unipolar, que só tem um lado. Bipolar, que tem os 2. Pseudo-unipolar, é como se a cabeça, né, a célula, fosse para uma extremidade, para uma lateral e surgisse mais ramificações. Aqui tem os dendritos e axônio multipolar, porque eles têm muitas ramificações. Agora vamos analisar as células da glia. As células da glia, ou neuróglias, são muito mais numerosas do que os neurônios. Olha só, muito mais numerosas que os neurônios. A função é nutrir e proteger o sistema nervoso, então elas vão nutrir também os neurônios. Além disso, ela ajuda na regulação das sinapses e transmissão de impulsos elétricos. A sinapse é a conexão de um neurônio com o outro, e a transmissão dos impulsos também, porque elas vão promover uma ramificação maior. Então, aqui nós temos um neurônio, que é toda essa estrutura amarela grande, né? Tem aqui os dendritos e o axônio. E essas células menores aqui são as células da glia, que elas ficam aqui grudadas, ó, elas ajudam a proteger o axônio dos neurônios e manter eles nutridos.
Então, mas, ó, neurônio grande, outro neurônio e as células da glia, e elas ajudam na conexão de um neurônio com o outro. Por isso, elas ajudam na sinapse. Ó. Sinapse é a conexão de um neurônio com o outro. Então, elas facilitam porque elas mantêm eles próximos e aí eles conseguem trocar encostar essas ramificações dos dendritos e manter a troca dos estímulos elétricos. Seguimos. Existem dois tipos de células da glia, né? Para a gente saber. Microglias, que protegem o sistema nervoso, agindo de forma semelhante aos macrófagos, lá no sistema imunitário, e as macroglias, que elas são subdivididas em 4 tipos, cada uma com função específica, ajudando na transmissão dos impulsos nervosos. Então, nós temos aqui os astrócitos, oligodendrócitos, os ependimócitos e as células de Schwann. Então, olha só, temos aqui os oligodendrócitos, ependimócitos, as células de Schwann e os astrócitos. Essas são as células da macroglia, que são células grandes. E a célula da microglia, temos essa daqui de azul. A regeneração das fibras nervosas. Assim como as células musculares do coração, os neurônios não se dividem mais depois de diferenciados. Desse modo, eles são destruídos, destroem as respostas e não respondem mais. Se forem destruídos, não promovem mais respostas. No entanto, os prolongamentos dos neurônios podem, dentro de certos limites, sofrer regeneração, desde que o corpo celular não tenha sido destruído. Então, deixa eu voltar em uma imagem do neurônio para fazer essa explicação. Olha só, os neurônios são células que não têm muita regeneração, mas a gente sabe que aqui está o corpo celular, os dendritos e axônio. Caso esse neurônio tenha sido cortado, lesionado, aqui, por exemplo, nos dendritos, é possível que ocorra a regeneração. Se ele sofre uma lesão nos axônios, também é possível que ocorra uma regeneração. Mas se o corpo celular for destruído, então não tem como ocorrer essa regeneração. Então, quando fala-se de regeneração de células, de fibras nervosas, células nervosas, está relacionado com essa dificuldade de regeneração. Se for uma lesão nas ramificações da célula, é possível que lentamente essa célula se restabeleça. Mas se for uma lesão no centro da célula, no centro do neurônio, então não ocorre mais a regeneração. Então, ocorre bastante em pessoas que sofrem acidentes, por exemplo, que têm a lesão desse tecido nervoso e aí perdem os movimentos, por exemplo. Então é isso, nossa aula sobre tecido nervoso termina aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pergunte à professora de vocês e até a próxima.